Em 2 de Timóteo, capítulo 2, o verso de número 19, diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Meus amados irmãos, aqui Paulo falando para Timóteo, o pensamento de Deus. E ele aqui mostra um selo. O que é um selo? É um sinal, é uma marca. Este selo, este sinal, esta marca, ela tem que estar estampada em nós. Ela tem que fazer parte da nossa vida. Se verdadeiramente servimos a Deus, nós temos que ter esse selo. Que selo é este? O selo é: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Este é o selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Como o Senhor vai conhecer os que lhe pertencem? Em Efésios, no capítulo 2, o verso 31 diz: Não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual foste selado, para o dia da redenção. O Espírito da verdade que o Pai enviou se cumpre quando João estava pregando e disse: E eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim batizará com o Espírito Santo. Meus amados irmãos, este selo, a qual está em Efésios capítulo 2, o verso 31, que é o Espírito da verdade, ele tem que habitar em nossa vida. E disse mais Paulo: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ou seja, para que eu seja conhecido pelo aquele que pertence a Deus, eu tenho que me apartar da injustiça, certo? Este é um requisito essencial. É o principal requisito para sermos conhecidos como filhos de Deus. É se apartar da injustiça. Se eu não me aparto da injustiça, como posso eu ser filho de Deus? Como posso eu ser conhecido por Deus? Nas igrejas denominacionais, em geral, Assembleia, Batista, Presbiteriana, Renascer, seja lá qual for, Quadrangular, Adventista, Igreja de Deus. Meus amados irmãos, se nós formos olhar para a denominação, sempre vai haver um defeito, sempre vai haver. Paulo, ele pregou muito para os irmãos de Coríntios. Foi uma das igrejas que tinha todos os dons espirituais, mas era mais problemática. Eram os que mais tinham problemas. Todas as igrejas têm problemas. Todas. Portanto, que nós não podemos perder a fé. Quando acontece algo que venha escandalizar o nome do Senhor, não podemos desistir da caminhada. Porque isso é o intuito do inimigo para tentar nos afastar da presença de Deus. Quando nós deixamos a igreja, a congregação, é como se nós estivéssemos saindo debaixo da asa
do nosso Deus, debaixo dos braços da sombra do Senhor. Assim como o pintinho sai debaixo da sua galinha, está ali crescendo junto com a mamãe, né? A mamãe chama para comer aquela comida. E você sabe que muitas vezes, no meio daqueles pintinhos, vamos supor que tenha 10 pintinhos, no meio daqueles pintinhos sempre sai um para bem longe, uma distância de 10 metros, né? E quando se dá conta que está sozinho, fica piando, chamando a mãe, até que se aproxima e vem para debaixo das asas novamente. Mas muitas vezes, infelizmente, não consegue retornar. Por quê? As aves de rapina estão observando, e quando ele se afasta, vira presa fácil, né? Vira presa fácil. Assim são aqueles que estão na casa do Senhor, se afastam por um momento, querendo dar um tempo para Deus, mas viram presa fácil, e o inimigo traga, porque ele está vulnerável, ele não tem força, ele não tem armadura, ele não tem espada para lutar, ele não tem nenhuma arma para lutar contra o inimigo, ele não vestiu nenhuma couraça, ele não está preparado, é novo ainda. Porque quando o filho sai de perto do seu pai para tentar viver uma vida dissoluta, tentar viver às suas próprias custas, ser independente, sendo ele novo, ele pode fazer besteira, ele não está preparado, ele não tem experiência. Por causa da falta de paciência, ele não vai adquirir nunca experiência. E hoje nós vemos que a população mundial, principalmente no Brasil e exclusivamente em Itapipoca, onde nós moramos, pessoas em filas para resolver problemas, com impaciência, reclamando, murmurando, perguntando para o outro o que é que acha, por que há demora. Todas as vezes que a gente vai pagar a conta, principalmente eu, quando vou fazer um pagamento de uma conta, eu vejo isso. É muito difícil eu entrar em uma fila de pagamento para não contemplar essas coisas. Reclamações. São pessoas que não têm paciência, e por não ter paciência não adquirem experiência para saber lidar com os problemas. Continuam verdes, muitas vezes não chega nem a amadurecer e cai. São frutas que não revigoram porque não tem raiz, e a sua raiz é fraca, a vitamina não está chegando até a raiz, a seiva não é suficiente para manter este fruto, que acaba esvanecendo, abandonando a Deus, deixando a desejar, por causa de um e outro, por causa de um testemunho errado de alguém. E o que Deus tem culpa disso? Deus tem culpa em quê? Por acaso Deus se aproximou de você e falou algo que não te agradou? Ou será que não foi o próprio homem, que muitas vezes é usado pelo inimigo para tentar defamar a tua vida, para tentar te entristecer com palavras, para tentar te entristecer com maus testemunhos? Mas Paulo, ele fala em Hebreus, no capítulo 10 e o verso 25, ele diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Ele mesmo diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. Façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Você tem visto que a cada dia tem piorado a situação, assassinatos, roubos, as concupiscências têm aumentado a cada dia, as corrupções.
Nós somos refém do governo, refém da cidade, de bandidos, de homens armados que fazem falcatruas por trás, às escondidas, alinhados com o governo, aliado com a autoridade executiva da nossa cidade, comandando o crime, e nós no meio como presa fácil. E sabe por quê que você não tem desvanecido na vida e morrido? Porque Deus tem tido bondade da tua vida, e através da bondade do Senhor você tem sobrevivido e está ouvindo essa palavra que vem dele. Não são palavras do irmão Erasto, nem palavras do pastor Raimundo Araújo, não são palavras do irmão Chiquinho Paiva, são palavras que Deus deixou para nós ouvirmos e obedecermos. Mas o homem tem um coração duro. Portanto, ele diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Ou seja, Deus ele não muda, ele tem os seus. Permanece, tendo este selo. Qual é o selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Quem são aqueles que pertencem ao Senhor? São os que obedecem, guardam os mandamentos de Deus. São os que andam praticando a justiça. Ele diz: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ou seja, vai acontecer que dias terríveis vão aparecer, que pessoas que dizem Senhor, Senhor não entrarão no reino de Deus. Por quê? Porque praticam injustiça. Saiba que servir a Cristo não é como você estiver torcendo para um time de futebol. Não é? Eu torço para o time do Fortaleza até morrer. Eu torço para o Ceará até morrer. Independente do que aconteça, pode perder, pode ir para a primeira divisão, segunda, terceira, quarta, série C, série D, seja lá a série Z, a última. Não importa, eu sou Ceará até o fim. Mas quando se refere à palavra de Deus, você desiste na primeira prova, você desiste na primeira caminhada. Mas o Senhor ele tem sido paciente, sabendo que esses dias estão próximos. Ele tem sido paciente com você, esperando o arrependimento, para que Ele possa salvar a sua vida e a minha vida. Em 2 de Pedro, no capítulo 3 e o verso 9, ele diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos se cheguem ao arrependimento. O nosso Pai Eterno, Ele está nos esperando. Ele não nos obriga a ser justo, mas Ele está nos chamando para a justiça. Ele está mostrando o caminho. Ele nos deu a escolha para nós fazermos. Ele nos deu o domínio para nós escolhermos o certo ou o errado. Quer viver na imensa injustiça? Quer viver praticando crime de furto? Quer viver na mentira? Você quer viver adulterando produtos? É uma escolha sua. Irmão, eu quero viver na justiça. Quero as coisas certas. Quero comprar e quero pagar direitinho, no dia certo. Quero fazer o que é correto para que as pessoas tenham confiabilidade em mim. Aí sim, você estará agradando a Deus. Você estará buscando a fazer a vontade de Deus. Deus, Ele não quer ser difamado por causa de filhos rebeldes. Deus, Ele não quer ser difamado por causa de filhos rebeldes. E todos aqueles que tomam o nome do Senhor em vão, prestará conta diante de Deus nos últimos dias. Porque está escrito: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá inocente aquele que toma o seu nome em vão. Quando você diz Senhor e Senhor, quando você diz que é um cristão, quando você diz que serve a Deus, mas vive praticando injustiça, enganando as pessoas, falando mal do seu irmão,
falando alguma coisa que não agrada a Deus, você está sendo injusto e não recebe o selo do Senhor. Ele não conhece, porque ele vai dizer: aparta de mim, porque eu vos não conheço. Vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É um pecado a qual você pratica todos os dias, todo momento. Não se sacia da injustiça, sempre está buscando fazer aquilo que agrada o seu coração. Muitas vezes dentro de você diz que aquilo que você quer fazer é errado, mas você não se submete à vontade de Deus e deixa com que o seu desejo carnal prevaleça. E você não consegue escapar, porque está preso na injustiça, está preso nas coisas do mundo e não consegue encontrar a verdade. Mas em João 8:32, Deus diz, através de seu Filho amado: conhecereis a verdade vos libertará. Verso 36 diz: se pois o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é daquele que desiste? Ou é daquele que persiste? Ah, irmão, eu desisti, mas eu quero voltar. Volte logo. Volta, que o Pai, Ele está esperando. Ele não tem culpa pelo que aconteceu na sua vida. Mas quando Ele permite alguma coisa, é para que você se achegue a Ele e sinta a falta dEle. E saiba que com Ele é melhor. Você sabe muito bem que estar do lado do bem é muito mais melhor. Você sabe muito bem que quando faz uma coisa certa, isso agrada o seu coração. Deus nos chamou para fazermos boas obras. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus chamou a mim e a você para fazermos boas obras. Então venhamos fazer parte desse selo. O Senhor conhece o que lhe pertence. Os fariseus receberam uma repreensão muito grande do Senhor Jesus Cristo, porque eles disseram que eram filhos de Abraão. E Deus, revelando a Jesus o coração daqueles homens, Ele falou: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele profere a mentira, ele fala do que é de seu próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então todos aqueles que se assemelham a ele não são filhos de Deus, mas filhos do diabo. Volte-se para Deus, e Ele se voltará para vós. 2 Reis, capítulo 15. Deus, Ele fala claramente: se vós se voltarem para mim, eu se chegarei a vós. Mas se vós se afastarem, eu também o deixarei. Veja que Deus, Ele está dando opção para mim e para você escolher o caminho correto. Será que você não está cansado de ficar perambulando sem ter certeza da vinda do Senhor, se vai ser salvo ou não? Há quanto tempo você viverá com dois pensamentos, sem saber fazer uma escolha correta? Hoje o Senhor lhe diz através da sua palavra: volte-se para mim, e eu se voltarei para vós. Diz o Senhor. Não sou eu que falo, é a palavra de Deus. Você não precisa correr atrás de profecias, porque Ele chama você pelo nome. É pelo teu nome que Ele te chama. Ele diz: eis que eu te chamo pelo teu nome, porque eu te gerei. Ele falou para Jeremias, chamou Jeremias pelo nome dele, chamou Ezequiel pelo nome dele, chamou Davi pelo nome dele, Salomão, Abraão, Noé, todos esses homens, Daniel, todos que viveram na justiça, Jó, que buscou viver a verdade, como os discípulos, Paulo. Deus chamou pelo nome, Deus não chamou por apelido.
Deus falou pessoalmente com eles. E Deus fala pessoalmente com você também. Ainda a sua vaga está esperando. Ninguém vai tomar a tua vaga. Somente você pode decidir hoje tomar essa decisão. Não é por muito falar que se pode entender a mensagem. Você entendeu o que Deus está falando. Vou fazer uma oração. E se você nesse momento se sente falta de Deus, se você nesse momento sente falta de voltar ao aprisco, se você nesse momento está sentindo esse ardor no teu coração aí, te clamando, te chamando para o caminho do Senhor, você só precisa confessar com a tua boca e o teu coração. O Senhor, Ele vai perdoar os teus pecados e Ele vai te salvar. Se o teu nome estava escrito no livro da culpa, Ele vai apagar. Se o teu nome estava apagado do livro da vida, Ele vai escrever, te dando outra oportunidade. Em Provérbios, no capítulo de número 28, verso 13, diz que aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Quer alcançar a bondade do Senhor hoje? Abre o teu coração para Deus agora. Maravilhoso e eterno Deus, Pai Celeste, quero te agradecer, meu Deus, por este momento, Senhor, ímpar, de estar aqui, Senhor, nesta rádio, Senhor, pregando a tua palavra. Presta vida a este coração, Senhor, que está contrito e quebrantado, meu Deus, que ouviu a tua voz, meu Deus amado, que tu possas nesse momento, através da decisão desta pessoa, Senhor, convertendo-a, Senhor, e transformando-a em uma nova criatura, apagando, Senhor, o nome dessa pessoa do livro da culpa e colocando, Senhor, no livro da vida, dando mais uma oportunidade, Senhor, meu Deus, porque tu és um Deus generoso, tu és amoroso, e esta pessoa te pertence, Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço neste momento, que esta palavra venha estar, Senhor, no coração plantado, Senhor. E que esta palavra, Senhor, que é a tua semente, que é uma semente, venha germinar, venha crescer, dar frutos dignos de arrependimentos. Em nome de Jesus. Amém.